Agora eu quero abrir, me perdoe, bem aqui. Ele está me mostrando os microfones diferentes para usar. Há um punhado deles aqui nesta manhã e eu não sei por onde começar. Agora vamos ver na Escritura. Eu vou começar em Gênesis e terminarei nesta noite em Apocalipse. Eu creio na palavra. Gênesis, começando no primeiro capítulo, eu gostaria de ler uma porção da palavra. E agora, se alguém quiser tomar seus lápis e papéis e assim por diante, porque eu tenho muitas escrituras, eu desejo ler o tempo todo estas escrituras. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz do dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus para a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Agora eu quero começar nesta manhã com meu texto para usar isto. A palavra falada é a semente original. Agora é nisto que eu gostaria de colocar meu tema. A palavra falada é a semente original. Agora, se você observar, Deus disse que produza conforme sua espécie, a sua espécie. Seja o que fosse, isso deveria produzir conforme a sua espécie. Agora, esta palavra de Deus é eterna. Deus, sendo infinito, não pôde falar uma coisa e então mais tarde mudar aquilo para outra coisa, para uma decisão melhor, porque cada decisão de Deus é perfeita. Ele não pode, uma vez que sua palavra é tida, ele nunca pode morrer. Ela nunca pode morrer. Ela sempre viverá. Ele nunca pode morrer porque ela é Deus. Sua palavra nunca pode morrer como ele não pode. Esta é a razão pela qual lemos em 1 João, ou em São João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne. A mesma palavra que foi falada no princípio com seu propósito eterno, chegou e foi feito carne e habitou no nosso meio. A palavra de Deus. Alguns anos atrás eu ouvi que uma mulher, agora isto pode não ser autêntico, que com sua língua lambeu o rádio, elemento atômico radioativo, enquanto misturava-o para colocar em ponteiros e mostradores de relógios. Isto matou a mulher. E anos mais tarde, guardaram seu crânio para uma autópsia, e eles disseram que podiam pegar os instrumentos, seja o que for que usavam, e o colocavam contra aquele osso do crânio, e com o ruído você ainda podia ouvir aquele rádio dentro de seu crânio, depois de ela estar morta há anos. O rádio sempre permanece. A palavra de Deus sempre permanece. Me foi dito que se pudéssemos apanhar um instrumento que pudesse captar isto, e isto é a voz humana, a minha voz que falo hoje, daqui a 10.000 anos ainda poderia ser captado no ar. É como jogar uma pedrinha no meio de uma lagoa, e as pequeninas ondas, depois de cair, podem ser vistas com os olhos,
elas seguem em frente até alcançarem as margens. E as ondas do ar de nossas vozes seguem viajando ao redor e ao redor do mundo. Portanto, então, nossa voz, o que dizemos, será o nosso julgamento. Nosso testemunho se levantará bem à nossa frente. Nossas próprias vozes ecoarão nos nossos próprios ouvidos no dia do julgamento de Deus, quando seu grande instrumento captará cada voz que foi falada, cada palavra que foi murmurada. E agora há somente uma maneira para parar aquela voz que foi errada. Isto é o arrependimento. Somente Deus pode parar isto. Se não fosse, isto seguiria e te encontraria na eternidade. Portanto, Deus, sendo perfeito e a sua voz eterna, a sua própria voz terá que superar isto. Portanto, ele deve ser perfeito em cada decisão, pois quando ele diz algo uma vez, isso tem que seguir todo o caminho e voltar ao julgamento. Agora, se você for realmente compreensivo, ou tentar ser, você verá porque eu tenho sempre tomado uma posição na palavra de Deus que eu tenho. Porque todas as outras coisas devem perecer. Deus é eterno e a sua palavra é eterna. Agora, enquanto você estuda, eu tentarei falar o mais prolongado que eu puder para que você possa captar as palavras. E eu faço para as fitas também, para que você possa saber que esta Bíblia é a palavra de Deus. Agora sabemos que estamos chegando a um julgamento, que a voz de Deus nos alcançará em alguma parte, porque isto foi dado para cada mortal ouvir. Os ministros são responsáveis de tomar isto, e se esta voz de Deus tem que alcançar cada pessoa, você tem que ouvir isto aqui ou no dia do julgamento. Então, se a igreja tem a voz de Deus, então você deve ouvir a voz da igreja, como o nosso povo católico romano diz. E quando neles mesmos, estão tão confusos na diferença de sua doutrina, a romana, a grega e seus tipos diferentes, então ali não pode haver nenhum lugar para ter fé, porque em qual delas é a igreja? É a igreja romana certa ou é a igreja grega? Ou é uma das outras igrejas correta? Então estão os luteranos certos? Os batistas certos? Os metodistas certos? Os presbiterianos certos? Ou quem está certo quando há tanta diferença neles? Um está longe do outro como o leste está do oeste. Mas, na minha opinião, a voz de Deus é o juiz. Então a voz de Deus é tão perfeita, ela tem que vir através de algum recurso perfeito. E se o homem atrás de uma maneira e de outra maneira, com suas denominações diferentes, então não há maneira de estabelecer nossa fé com certeza no que estão dizendo. Espero que isso esteja claro, bem? Porque se um diz é desta maneira, um diz você deve se unir a esta igreja somente tem a salvação, esta é a versão católica, os luteranos chegaram pentecostais com outras coisas, e parece haver um ajuntamento de confusão. Então, quando você leva esta palavra escrita aos nossos irmãos, muitos deles dizem, bem, aqueles dias não são agora. Outro diz, é apenas uma história. E o outro diz, é um livro de poemas. E o outro diz, a igreja tem o direito de mudar isto. Então, onde nos firmamos? Onde é o lugar de descanso para a fé? Quando Deus, sendo eterno, eu creio que se temos que ser julgados, e teremos que ser julgados por algo, e isto será pela palavra de Deus que foi dada à comissão. Então, se formos julgados através dessa palavra, então Deus seria um Deus injusto em colocar tal confusão sobre a terra, e a pobre mente humana tão aturdida, ela não sabe o que fazer. E se unirá a isto e o outro aquilo, o pobre sujeito tentando pensar que ele está tentando encontrar o lugar correto. Ele ouvirá esta denominação, então ele ouvirá a outra denominação,
e esta parecerá ser melhor do que aquela, ele irá, a primeira coisa que sabe, ele voltará para a primeira outra vez. Ele simplesmente não sabe o que fazer. Mas se Deus vai julgar o mundo através de algo, isso será através da sua palavra. Eu creio nisto. Agora, meu irmão, meus irmãos, agora quando eu digo isto, não estou querendo dizer somente esse grupinho aqui nesta manhã, mas minha intenção é para onde essas fitas serão enviadas ao redor do mundo. Eu gostaria que vocês me aguentassem por algum tempo e pensassem nisto, que tem que haver algum lugar para o julgamento. E então alguns dizem a versão de King James ou alguma outra versão, e agora eles estão fazendo a versão padrão ou algo assim. Eu creio que se Deus é o Deus soberano, como Ele é, o eterno, Ele tem que ver isto, e isso depende dele. Se eu quero ir para o céu, para o seu lar, depende dele me fornecer um lugar onde eu saberei o que fazer. Em algum lugar onde você possa colocar sua mão e dizer, é isto. Você concorda com isto? Tem que haver. E isso depende dele. Ele seria injusto. Se eu dissesse, Senhor, eu era um luterano, e o outro dissesse, bem, eu era um católico, bem, aí estariam os dois protestantes, um ao outro. Agora, o que faria o pobre homem? Ou o que seria se a Igreja Católica fosse certa? Então todos os luteranos estariam perdidos, e se os luteranos estivessem certos, todos os católicos estariam perdidos.